qual é a nossa agenda? Nós vamos falar de carreira, vamos falar de skills e competências, vou explicar direitinho isso tudo para vocês, pode ficar tranquila. Vamos falar de uma fórmula da performance, que é muito bacana, e vamos falar um pouquinho de autoconhecimento. Então, esses aqui são os pontos macros que a gente vai tratar aqui hoje. E aí, só fazendo uma recapitulação daquilo que eu já me apresentei ali para vocês, né? Eu tenho mais de 20 anos de experiência como executiva, já trabalhei em várias empresas, eu já coloquei isso aqui para vocês aí bem no início. Trabalho hoje como mentor e coach de carreira, especialista em recolocação profissional e sou consultora organizacional, né? Eu presto consultoria para as empresas. Vocês estão vendo que eu estou aqui com essa logo aqui do IMC, né? O IMC é um parceiro, eu faço parte de um hub deles. Então, nesse hub tem vários coaches, mentores, e a partir dali eles começam a gente compartilha uma série de treinamentos, a gente compartilha outras experiências, então é muito bacana. Então, isso foi uma coisa que eu aprendi também ao longo do meu caminho, que não dá para a gente fazer tudo sozinha, que a gente precisa de ajuda, a gente precisa de parceiros. Então, isso é muito importante para que a gente possa caminhar melhor, para que a gente possa fazer, ter um resultado diferente, porque nós não somos super-homens nem super-mulheres, para que a gente possa chegar e alcançar alguma coisa bem diferente. Aí trouxe um pouquinho da minha formação, né? Eu vejo que é muito bacana, assim, mostrar que a gente tem que estar se desenvolvendo o tempo todo. Quando eu faço análise de currículo, às vezes eu peço para as pessoas relacionarem os cursos que elas fizeram. E elas falam, aí elas me mandam um curso de 10 anos, 15 anos. Eu falei, caramba, isso aqui não está valendo mais, né? Então, vamos nos atualizar. Então, se serviu para vocês, vamos começar a preparar. Outra coisa também, esse workshop de hoje eu vou dar certificado. Quem quiser o certificado, no final, quando a gente estiver já no final, eu vou pedir para colocar o nome, que aí a gente vai emitir um certificado e eu vou mandar para vocês. Então, como eu combinei, o certificado ele vai ser disponibilizado no grupo do WhatsApp. Quem não está ainda no grupo do WhatsApp, sinaliza aí que a gente manda o link para que você possa entrar no grupo. Tá combinado? Então, vamos lá. Aqui também eu trago as minhas publicações, né? O que eu já publiquei. Então, a gente tem o Líder Empreendedor, que quem ficar até o final vai participar do sorteio. E eu também participei desse livro Gestão Estratégica, que é um desafio na gestão social. São amigas minhas, porque a minha formação inicial é em serviço social. Eu sou assistente social de natureza. Eu acho que uma vez assistente social, sempre assistente social. Depois eu fiz a pós em administração e terminou que, com assistente social mesmo, eu trabalhei muito pouco. E aí, nesse capítulo, nesse livro, eu falo um pouquinho da gestão de conflitos. Mas vamos lá. Eu vou começar trazendo aqui um vídeo para vocês. Vamos ver como é que fica isso. De vídeo é sempre um desafio, gente. Vamos ver se todo mundo vai escutar, se vai dar tudo certo. Eu vou clicar aqui, peraí. Vocês estão escutando? Gente... Vocês estão escutando? Não. Não. O vídeo não. Não, o vídeo não. Mudo. Agora sim, tá ótimo.
que parou aqui, gente, desculpa. E aí eu pergunto para vocês, quem é que está se sentindo assim, né? Diante desse turbilhão... Opa, peraí, gente, foi de novo aqui. Diante desse turbilhão de coisas, quem é que está se sentindo assim? Né? Porque, assim, o que eu vejo? Eu vejo, assim, que essa pandemia, né, ela veio como uma tsunami, que ela chegou e virou todo mundo de cabeça para baixo. A gente começou a ter uma série de dificuldades, começou a ficar muito próximo da morte. Eu vejo, assim, que... Peraí, tem duas pessoas aqui. Ah, tem duas pessoas aqui esperando. Peraí, gente, deixa eu admitir o povo aqui. Então, a gente esteve muito próximo da morte, e isso é uma coisa assim, que impacta muitas pessoas. E essa questão da pandemia também, eu vejo que ela veio transformar muitas coisas. Eu vejo que ela... a gente praticamente em um ano e meio, a gente andou aí 10 anos, 20 anos. Então, foi assim uma virada muito grande, de chave para todo mundo, né? Tanto para a gente quanto para as empresas. A empresa que estava querendo, que não estava muito bem, terminou que fechou, pessoas que trabalhavam muitos anos, as empresas mudaram a forma como ela faz recrutamento e seleção, as empresas mudaram a forma de trabalhar, tiveram que implantar aí um home office. Então, assim, eu me vejo muitas vezes igual aquele navio ali, enfrentando um monte de desafios. Eu vejo que a gente está o tempo todo assim, enfrentando esses desafios. Então, por que nós estamos aqui? Qual é o nosso propósito para a gente estar aqui? O que a gente está querendo alcançar com isso? Né? Então, assim, para a gente poder alcançar o sucesso, a gente precisa o quê? Ter uma soma de pequenos esforços. E esses esforços, eles são esforços que a gente vai repetindo no dia a dia. Então, quando você vê uma pessoa que alcançou o sucesso, você fala, caramba, aquela pessoa teve sorte. Não sei se vocês já ouviram falar isso, mas não tem nada de sorte. Aquela pessoa, ela galgou, ela buscou muito, ela ralou, ela suou, ela começou de baixo. Então, assim, o sucesso, gente, ele não é uma questão de sorte. Posso falar para você, sei lá, que é 0,5%, não, 0,01%, essas pessoas que conseguem realmente um sucesso assim do dia para a noite. Mas o que acontece? Elas trabalham bastante isso. Então, é assim, quem tem sucesso é aquela pessoa que vai se esforçando e vai repetindo isso todo dia. Né? Toda vez que eu faço um processo de orientação de carreira ou um processo mesmo de transição de carreira, o que eu vejo? Eu vejo que, às vezes, as pessoas elas têm que desenvolver algumas competências, algumas habilidades que vai fazer diferença na vida dela. De repente, eu tenho uma excelente formação, eu sou uma pessoa tecnicamente muito bom, mas eu não consigo falar em público, eu não consigo me posicionar. Então, são assim, pequenas competências que a gente vai incluindo no nosso dia a dia, que vai trazer uma atitude diferente, que vai trazer uma forma diferente, inclusive das pessoas olharem, as pessoas poderem ver como é que você é. Então, assim, o sucesso é uma decisão, né? Eu vou ter sucesso, porque, como eu falei, o sucesso não cai do céu. A gente precisa realmente galgar, buscar.
né? Como eu falei no início, a gente começa o quê? A gente, de repente, faz uma faculdade, ou faz um ensino médio, faz um curso técnico, ou entra dentro de uma empresa, depois faz um nível superior, faz uma pós-graduação. Então, você está sempre querendo galgar, sempre querendo crescer dentro da profissão onde você está. Isso que é o quê? Requer atitude, requer coragem para que você realmente vá lá e faça, que você saia daquela zona, né? Não adianta nada eu ficar parado reclamando o tempo todo, né? Eu já passei dos 50, já estou aí nos 50 a mais. Na minha época, tinha um desenho animado que era eu acho que era um leão e tinha uma hiena. A hiena chamava Hard, e a hiena era altamente negativa. Ela ficava o tempo todo assim, ó dia, ó azar. E aí sempre acontecia alguma coisa com a hiena, alguma coisa ruim, alguma coisa que não era bacana. Então, assim, vamos parar de trazer, atrair essas coisas que não são tão positivas assim para a gente. Vamos pensar, vamos entender que o que tá sendo atraído é justamente o que você está querendo, né? De alguma forma, que você tá querendo trazer isso. Então, assim, o que eu quero falar aqui para a gente? Para quem quer ter sucesso, para quem quer ter um resultado diferente, quer ter alguma coisa diferente, eu preciso ter atitude, eu preciso ter coragem de sair, eu preciso ter coragem de fazer. Não adianta eu ficar sentada no sofá chorando. Agora, se eu estou passando por um momento, esse momento de pandemia é um momento delicado, é um momento que, de repente, eu estou com algum problema até psicológico, estou entrando numa depressão. Gente, tudo bem, não tem problemas, vamos dar um tempo. O que não vale é ficar aí por muito tempo, né? Então, se tiver, vamos pedir ajuda, vamos procurar um médico, fazer uma análise. Tem várias instituições aí que estão oferecendo análise por um valor bem, às vezes até simbólico mesmo. Então, é interessante realmente que vocês se preparem, mas não deixe ficar muito tempo. Então, aqui, trazendo uma frase do Marshall Goldsmith, que ele é mentor e coach americano, ele é super famoso, ele é um ídolo aí de quem é coach, né? O que ele traz aqui uma frase que é muito verdadeira. O que te trouxe até aqui não é o que vai te fazer você chegar até lá. Porque se você chegou até aqui, aí vai aquele famoso ponto A para um ponto B, né, gente? Se eu estou aqui no meu ponto A e eu quero chegar aqui no meu ponto B, com o que eu tenho aqui, eu não vou conseguir alcançar aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero. A não ser que eu esteja aqui, esteja feliz, e é isso que eu quero e pronto. Então, você é uma pessoa bem resolvida. Mas se você quer realmente alguma coisa a mais, algo a mais, é muito importante que vocês saibam o que vocês precisam desenvolver. E eu já vou falando para vocês também. Isso aqui que ele fala é o que o mercado está querendo hoje. Então, eu até escutei hoje de manhã na televisão que tem 14 milhões e 800 mil pessoas desempregadas no Brasil. Isso é assustador. Eu fico muito triste quando eu escuto um negócio desse. Mas é um nível de desemprego assim tão grande, e as empresas elas estão se dando ao luxo de contratar aqueles melhores profissionais, né? Então, é o que eles falam, se eu posso contratar uma Ferrari, por que eu vou contratar um Fusquinha? É por aí. E vocês aqui, né? Eu vejo que vocês têm uma atitude diferenciada, têm uma visão diferenciada, então é importante que vocês se preparem para isso, para que vocês façam isso. E o quanto você quer realmente, né? O quanto você quer, vai querer que aquilo que diz que você quer. O quanto é que você quer mesmo? E será que isso é tudo aquilo que você diz que quer? Às vezes, eu escuto pessoas falando que quer. Não, eu quero muito, eu quero muito economizar, eu tenho problema financeiro, mas não consigo fazer uma economia. Ou então, eu quero muito emagrecer, mas não tenho coragem de poder começar. Então, a gente tem que ter, de novo, a questão aí da atitude. Então, é muito importante que vocês realmente queiram com vontade. Então, aqui tem, assim, os 3 pilares do Vale do Silício, né? O que é o Vale do Silício? É justamente os pilares, que eles são a base de tudo. Então, a gente tem o primeiro pilar, que é o pilar físico, né? Porque você tem que ser forte para poder alcançar aquilo ali. Você tem que ter o pilar da saúde,
que é preciso ser saudável, né? E aí a gente traz muito essa questão, né? Que hoje em dia a gente tem tantas pessoas ficando doentes por causa do trabalho. A gente tem a síndrome de Burnout, que essa síndrome realmente é aquelas pessoas que não conseguem parar, que estão rodando o tempo todo, vive para o trabalho, dorme, nem dorme às vezes, né? Fica o tempo todo, não tem hora para sair, não tem hora tem hora para entrar, não tem hora para sair. E agora eu vejo isso muito também, de novo, por causa do home office. Porque home office, se você não se policiar, você começa a trabalhar uma determinada hora, de repente nem para comer, já come aqui na mesa mesmo, já vai trabalhando, então isso é muito complicado. E o outro pilar, né, aqui do tripé é a gente ter determinação, né? A gente o quê? A gente já realmente ser determinado para que a gente possa querer, para que a gente possa fazer. Então, é o que eu estou falando aqui até agora, da gente ter atitude. Então, a gente precisa de quê? De ter paixão pelaquilo que você vai fazer, daquilo que você gosta. Você ter a habilidade necessária para poder realizar aquilo que tá sendo demandado, né? Vamos dar um exemplo. Eu preciso colocar uma lâmpada, né? Então, eu tenho que entender como é que eu vou ser, que habilidade que eu preciso conhecer de eletricidade, o que é que eu preciso ter demanda. Então, é muito importante que realmente as pessoas demandem. Então, eu preciso o quê? Ter paixão, ter habilidade realmente e ter a demanda para que realmente eu possa exercitar essas minhas habilidades, né? Para que eu possa aqui, ter os pilares aí do que é a base de tudo. Então, isso é muito importante que a gente tenha em mente. E eu vejo hoje em dia, gente, nos meus atendimentos, muitas pessoas frustradas que elas não fazem o que elas gostam, que elas entraram em determinado tipo de trabalho por acaso, né? Eu fui buscar uma vaga, comecei a entrar dentro de uma área e dali eu não consegui mais sair, mas eu não gosto daquilo. Então, chega um momento que a pessoa, ela fica doente, ela fica altamente desmotivada, às vezes ela é até demitida sem entender, ela não faz as entregas. Então, assim, a questão da paixão, de você se conhecer, saber realmente se aquele lugar é o melhor lugar para você, é o ideal. E isso é muito bacana quando eu vejo que os universitários, né, a questão do estágio. O estágio, justamente, é o momento de você testar para ver se aquilo é bom. Quando eu estava fazendo a faculdade de serviço social, eu sempre quis trabalhar em empresa. Então, meu primeiro estágio foi dentro de empresa. Aí chegou um momento que eu falei, caramba, será que é isso mesmo que eu quero? Eu fiz faculdade na UERJ, aí a UERJ tem ali o Pedro Ernesto, o hospital universitário, e aí eu pedi para sair da empresa e fui para o Pedro Ernesto para ver se realmente era o que eu queria. Mas aí eu tive a certeza absoluta que eu queria mesmo era empresa. Então, a partir daí, eu entendi qual era a minha paixão, fui trabalhar as minhas habilidades para que eu realmente pudesse cumprir aquilo ali, e a demanda, né, eu fui correr atrás do que eu poderia estar trabalhando. E o que a gente vê também, gente, muitas vezes, a gente tem crenças limitantes, crenças que limitam a gente. E isso pode realmente estar bloqueando, né? Então, o que é uma crença limitante? Eu não tenho o recurso que eu preciso, eu não vou poder fazer isso. Eu não consigo fazer isso, isso está além das minhas possibilidades. Tenho medo de falhar, e se a pessoa me chamar a atenção? Não há nada que possa ser feito. Então, assim, é aquela coisa de já jogou a toalha, né? Igual esse carinha está fazendo aqui, jogando esse papel aqui para cima. Então, é mais ou menos por aí. Aí aqui também, sou assim, não consigo mudar. Isso aqui eu chamo até da síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, e não é por aí, né, gente? Ou então, não tenho tempo para poder fazer, é preciso ter muita sorte para ter sucesso. Então, a gente já falou aqui uma série de crenças que limitam o nosso pensamento. Vocês já pararam para pensar nisso? Que essas crenças, elas podem estar limitando vocês, que às vezes são desculpas confortantes que vocês dão para vocês mesmos para poder não cumprir aquele tipo de atividade, aquele tipo de desafio. É claro, gente, todo mundo tem medo
não é fácil. Por mais que você tenha a maior experiência do mundo, todo mundo tem medo. Você vê esses artistas aí que falam, quando estreia uma peça, eu estava suando, eu fiquei nervoso. E olha quantos anos, às vezes, ele tem aí de bagagem, mas isso é importante. Por quê? Quando a gente se sente assim, a gente vai tentar dar o melhor, a gente vai buscar recursos, a gente nós vamos nos preparar. O que não vale é você sentar e chorar. Eu tenho um lema que eu adoro, que de vez em quando eu falo para mim. Você quer chorar ou você quer vender lenço? Eu optei em vender lenço. Então, toda vez que por algum motivo eu começo a ter uma crença dessa, eu falei, opa, Eliana, eu quero vender lenço. Se você vender lenço, você não pode ficar dessa forma. Então, enquanto está todo mundo dizendo que não consegue, que tem medo de falhar, né? Medo de falhar, todo mundo falha. Eu até ontem, num atendimento, eu estava com uma coach e ela chegou para mim, eu falei, mas qual é o problema? É o medo de ser julgado, é o medo de falhar. Eu falei, e quem não falha? É só quem não faz. Então, não tenha medo, não tem problema nenhum, não tem problema a gente se expor, né? E não há nada que a gente não possa fazer. Eu sou assim, vamos embora, vamos trabalhar em cima disso aí. Sorte, olha, eu até acredito que exista, mas a gente faz a nossa sorte também, nós podemos fazer a nossa sorte. E aí, como é que a gente pode ter sucesso nesse mundo tão adverso, esse mundo de pandemia, né? É totalmente possível a gente querer, desde que a gente queira. Então, eu trago aqui para vocês algumas competências que estão sendo solicitadas hoje no mercado de trabalho. Né? Vocês olhando isso tudo, vocês vão falar, caramba, Eliana, isso aqui, para ter isso tudo, tem que ser quase super-homem, super-mulher. Né? Mais ou menos por aí, né, gente? Não chega a tanto, não. Mas o que é? Isso aqui é uma coisa que é desejável. Então, assim, o perfil do novo, vamos chamar assim, novo perfil profissional, ele precisa saber fazer negociação, ele precisa saber se relacionar, ele precisa ter autogestão, ele precisa ter assertividade, pensamento estratégico, visão integrada de processos, ele tem que ser empreendedor, ele tem que prover soluções, tem que ter inovação e criatividade, chegar à essência das coisas, fazer acontecer. E a questão da comunicação, gente, ela é essencial, porque a comunicação ela traz o saber ouvir, a ter a empatia, saber escrever, saber se expressar. Então, se você deseja ser promovido dentro da tua organização, se você está em busca de uma nova oportunidade de emprego, se você quer mudar, a comunicação é um requisito, é uma competência que vocês têm que investir bem, né? Porque cada vez mais está sendo solicitado isso. A questão da empatia, hoje em dia, mais do que nunca está sendo cogitado. Eu assisti semana passada uma palestra de líder empático, né? Justamente esse líder que se preocupa realmente com o seu colaborador, com a pessoa que está ali sobre a sua supervisão. Porque não adianta também eu ser uma pessoa bacana, mas que eu, de repente, eu não dou um feedback, eu não sei ouvir aquela pessoa, ou então eu também, que estou querendo alçar um cargo de gerente, se eu tenho vergonha de chegar lá na frente e apresentar alguma coisa. Vai. Oi, tem alguém com o microfone aberto aqui. Isso, deixa eu fechar aqui. Então, é muito complicado que a gente não tem. Então, isso aqui é uma visão bem global, gente, do que está se solicitando, né? E não é de hoje que está sendo solicitado isso tudo aqui. Então, é uma coisa que a gente vai desenvolver. E agora eu vou falar um pouquinho para vocês. Não sei se vocês já ouviram falar, como eu não conheço aí o nível de conhecimento de vocês, eu resolvi compartilhar o que é. Se vocês já ouviram falar de soft skill e de hard skill, né? Então, vamos entender o que é um pouquinho isso. Então, o soft skill... Espera aí, estou admitindo duas pessoas aqui. Os soft skills, né? Não, vamos começar pelo hard skill. O hard skill são aquelas habilidades que a gente pode... facilmente a gente pode ser quantificado, né? Como é que é isso? Como é que funciona isso? O hard skill... Espera aí... Coloquem no papel, profetizem. Gente, eu vou pedir para fechar aí o microfone, por favor. Trabalho lá da inteligência espiritual, você vai fazer o seguinte:
Vocês vão conversar com o teu universo. Como é que você faz isso? Você vai lá colocar uma... Gente, então vamos lá. Eu não entendi o que a pessoa estava falando, mas vamos continuar aqui. Então, o que você vai fazer? Do hard skill é aquela competência que você realmente pode comprovar, que era o que as empresas pediam há um tempo atrás. Na minha época, como eu falei, eu já estou acima dos 50, então as empresas elas solicitavam somente o hard skill e o restante a gente ia adquirindo. Então, o que é o hard skill? É o diploma da sua faculdade, é a sua proficiência em inglês, de repente é um curso que você fez de operação de máquinas, ferramentas, é uma certificação de ISO que você tem. Então, você pode provar, você tem ali um papel que mostra que você tem aquilo. Então, quando alguém te pede alguma comprovação, você está comprovando o seu hard skill. E o que é o soft skills? O soft skill são justamente as competências comportamentais que falam realmente da forma como você lida com as pessoas, da forma como você trabalha. Então, tem muitas empresas hoje que elas estão, é claro, aí assim, vamos falar de Vale do Silício, de repente uma Google da vida, uma Apple, elas nem estão preocupadas com o hard skill, elas estão preocupadas com o soft skills, que é justamente assim, sua capacidade. Trouxe aqui alguns exemplos de resolução de problemas, um pensamento crítico, você trabalhar em equipe, você ter inteligência emocional, saber negociar, ter resiliência, né? Então, assim, é muito importante que vocês comecem a entender. E é justamente esse soft skill que vai fazer com que você tenha um desempenho melhor dentro da sua área. Não adianta nada eu ser um excelente técnico. Vamos dar um exemplo assim, eu ser um excelente engenheiro, trabalhar naquilo, saber ser muito fera, você só tirar do média 10, se de repente eu não sei me relacionar com as pessoas, se eu não sei como conversar, comunicar, se eu não sei fazer uma apresentação. Então, assim, é tão fundamental quanto. E é justamente isso que as empresas hoje elas estão pedindo. E é importante que vocês comecem a entender como é importante vocês começarem a desenvolver esses soft skills. A boa notícia é que a gente tem total capacidade de desenvolver e de incluir mais disso dentro do nosso dia a dia. Desde que a gente consiga, desde que a gente realmente tenha vontade de trabalhar. Espera aí, eu estava dando uma olhada aqui. Ô, Daniel, dá uma olhada aqui no WhatsApp, no grupo, tem um monte de mensagem lá. Vê se você pode ajudar, por favor. E aí é justamente esse que é o diferencial que vocês vão poder apresentar e vão ter essa forma aí diferente de poder trabalhar. E aí, aqui, eu trago aqui, ó, que é cada vez mais necessário que a gente tenha essas habilidades comportamentais, que são as habilidades dos soft skills. Então, eu vou trazer aqui algumas habilidades que realmente elas estão em alta hoje no mercado. Vamos lá. A gente tem a questão da comunicação, como eu falei para vocês, a questão da comunicação, ela é muito importante. Eu hoje em dia eu considero uma das competências, né, das soft skills mais importantes. Aí ela está meio que emparelhado ali com a inteligência emocional. Gente, está tendo um delay aqui. Vocês estão me escutando? Eu estou falando aqui, estou vendo a minha imagem assim com um delay, mas daqui a pouco deve melhorar. Então, assim, a questão da comunicação, da gente, igual eu falei, saber ouvir, saber escutar, saber falar, ter a questão da empatia. Então, a comunicação, ela é fundamental. Então, escreve aí que é muito importante que vocês desenvolvam essa questão da comunicação, né? Então, a gente também tem a questão do pensamento criativo. O pensamento criativo, ele permite com que você veja as coisas por um novo ângulo, né? Não é porque alguém chegou e falou assim, Eliana, olha, pega essa caneta e tampa. Tá, beleza, eu vou tampar. Mas e aí, por quê? Por que eu estou fazendo isso? A gente tem que levantar aquelas características que a gente tinha quando a gente era criança, né? Sempre perguntar o porquê, por quê, por quê? Porque é importante que você saiba, que você, de repente,
traga uma sugestão de fazer aquilo de uma forma diferente. Não é porque a empresa sempre fez assim que ela tem que continuar fazendo. Não é porque ela sempre fez assim que um dia teve um problema que não vai fazer, né? É claro que existem empresas, principalmente as grandes empresas multinacionais, que elas têm processos muito fechados, né, de trabalho que não permite muita gente ter uma flexibilidade. Mas alguma coisa você pode fazer, você pode criar, pode desenvolver. E se você não é um perfil que se adapta a essa coisa fechada, engessada, você vai ter que, de repente, buscar uma outra oportunidade de emprego ou uma outra atividade realmente para você ter essa questão criativa. E coloque seu plano de ação em ação. Né? Eu vejo muitas pessoas que nem têm o plano de ação. Então, vamos colocar, vamos primeiro fazer esse plano de ação. Vamos entender. Um pouquinho aqui mais para frente, quando eu for falar da ferramenta que eu botei lá no grupo para vocês, o SWOT pessoal, eu vou sugerir que vocês façam um plano de ação, um mini plano de ação. E aí é importante também que vocês coloquem ele para andar, que coloquem em ação. Porque não adianta nada eu ter um plano de ação todo bonitão lá no papel se eu não tenho atitude nenhuma em cima disso aí. Que a gente tenha comprometimento, que a gente realmente fale, olha, eu vou fazer uma entrega dia tal, que eu realmente faça essa entrega. E se eu não conseguir, eu vou negociar com aquela minha liderança, com aquela minha chefia, se eu sou um consultor, se eu tenho um compromisso com alguém. Então, isso vale, gente, não só para a vida profissional, vale para a vida pessoal também. É muito importante que a gente tenha. E assim, e defina aquelas atividades, né, que vão te levar realmente ao encontro das suas metas. Que não adianta também a gente querer uma coisa e de repente estar fazendo alguma atividade totalmente oposta. E eu vejo que muitas pessoas, às vezes, eu atendo também das pessoas que querem mudar de carreira. Eu sempre trabalhei na área financeira, agora quero ir para a área de RH. Então, vamos começar a trabalhar, mas não é assim, do dia para a noite. A pessoa tem que realmente se preparar. Esses processos que eu faço, às vezes eles demoram, às vezes 10, 12 encontros, porque é um momento de você se preparar, às vezes até financeiramente. Porque quando você muda de área, você não vai mudar de área no mesmo patamar que você está. Se você, de repente, já é um gerente. Eu sou um gerente financeiro, quero ir para o RH, não necessariamente você vai entrar como um gerente. Então, isso é uma coisa importante aí de você poder trabalhar. Né? E uma coisa, assim, para a gente medir, né? Para a gente aquela coisa de meça e faça análise. E é uma coisa que eu já percebi que nós aqui, eu acho que nós brasileiros, a gente não tem essa cultura de medir, de saber quais foram os nossos resultados. Uma coisa importantíssima para vocês, quando vocês forem falar da realização de vocês, ou for fazer um currículo, alguma coisa assim, gente, coloque os resultados que vocês tiveram. Qual foi o resultado que eu tive, sei lá, mudando uma linha de produção? A linha de produção tinha 10 passos, agora ela tem 5. O que foi que eu melhorei? O que eu alcancei? Qual foi o resultado? É sempre bom a gente começar a medir, a gente entender, porque isso, o que acontece? Cria uma autoridade. Então, assim, eu muitas vezes estou construindo currículo com as pessoas, eu faço uma entrevista de currículo com a pessoa, e vou falando, me fala seus resultados. Aí a pessoa fala, caramba, Eliana, eu não tinha noção de que eu já tinha feito tanta coisa e que eu já tinha tantos resultados. E às vezes acontece o contrário também. Entra, de repente dá um bloqueio, fala, não, eu não fiz nada, entra em crise. Nada é tarde, né, gente? A gente não pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas podemos fazer um começo a partir de agora. Né? Nunca é tarde para a gente poder começar começar a ter resultados. Vamos continuando aqui. Aprenda com os erros, crie novas estratégias. Eu trabalhei muitos anos também com gestão de mudanças nas empresas onde eu trabalhei. E a gestão de mudanças, ela tem a questão das lições aprendidas, que eu vejo que ela é fundamental. Depois que eu aprendi mesmo a técnica das lições aprendidas, eu faço lições aprendidas para tudo na minha vida. Tudo. E as lições aprendidas, o que elas mostram? Elas servem para mostrar o que deu certo, o que não deu certo, por que não deu certo. E aí é interessante que a gente não repita aquilo ali. Né? A gente só vai repetir se você quiser. Porque se você não quiser, você não vai repetir aquele tipo de ação, aquele tipo de atividade.
Vou passar mais um vídeo aqui para gente, e aí depois a gente quer escutar um pouquinho aí de vocês, combinado? Ah, não, peraí, ainda não é o vídeo, não. Peraí, perdão. Aqui, gente, eu vou falar da fórmula da performance, né? Que é P, ó, quem é aí, quem gosta de matemática, de uma fórmulazinha aí. P é igual a P menos I. Vamos entender o que é a fórmula da performance. A fórmula da performance é o quê? É o seu potencial menos as interferências que podem acontecer no dia a dia de vocês. Então, vamos entender aí o que é o potencial. Né? O seu potencial, deixa eu só tirar esse negócio aqui. O seu potencial é o seu potencial de trabalhar, são as suas habilidades, né? Habilidades mais técnicas, desenvolver novas ferramentas, habilidades, competências técnicas. Então, é o seu potencial. Então, vamos dar um exemplo aqui para vocês poderem entender. Vamos supor que um advogado ele precisa desenvolver a habilidade de persuasão e negociação. O potencial ele pode ser desenvolvido através de um treinamento técnico, através de um feedback, através de um curso de especialização. Então, esse potencial são cursos ou outras atividades, outras ferramentas que vão agregar justamente que você desenvolva isso, né? E aquela ferramenta que eu dei para vocês lá do SWOT pessoal, ela ajuda muito, porque você começa a enxergar realmente quais são os seus gaps aí de carreira para que você possa aperfeiçoar mais ainda o seu potencial. E a interferência é tudo aquilo que pode interferir negativamente no foco e no desempenho do colaborador. Pode ser um barulho, pode ser, de repente, empresas que têm uma competição interna muito grande, pode ser a questão das crenças limitantes que eu falei, pode ser a interferência da família, vida amorosa, de repente ele vai receber uma promoção e ele tem que mudar de estado, tem que mudar de país, aí a família, não vai. Então, desculpa, gente, me engasgada aqui. Peraí. Então, é importante que você entenda essas interferências. Então, assim, o cenário ideal que a gente tem, o que é? É a gente ter a performance, né? Que a gente tem aqui, né? Essa questão aqui dos nossos, aqui, ó, que eu mostrei aqui para vocês. Do nosso potencial, aqui, vamos lá. Que a gente tenha, para a gente ter uma performance maior, o nosso potencial, ele tem que estar para cima, e as interferências, né, elas têm que estar sendo diminuídas, sendo reduzidas. Então, isso aqui é muito importante que vocês entendam, até para você entender se vocês estão performando. Porque as empresas hoje, elas querem pessoas que performam. O que é performar? É você fazer as entregas, é você ter uma atitude diferenciada. Né? Tem uma historinha bem antiga, eu sempre gosto de contar essa história, porque ela retrata muito bem essa questão aqui, justamente, da performance de cada um. Né? Chegou um rapaz, chegou lá na sala do gerente dele, e chegou para ele e falou assim, vamos botar o João, né? Vamos supor que seja o João. O João chegou lá na sala do gerente e falou, olha, meu gerente, eu estou aqui já há muito tempo, eu não recebi nenhuma promoção, nenhum aumento salarial, eu acho que eu trabalho direitinho, eu faço o que é pedido pela empresa, e eu gostaria muito de receber um aumento salarial. Aí o gerente olhou para ele e falou, tá bom, João, mas antes disso eu vou te pedir para você fazer uma coisa para mim, pode ser? Aí o João falou, não, claro. Ele falou, não, eu quero fazer um agrado para os colaboradores no final do dia, que vai ter hoje aniversariante do mês, e quero servir uma fruta para essas pessoas, uma fruta diferente. Eu estava querendo oferecer abacaxi para as pessoas. E tem uma feira aqui perto, né? Vai lá para mim e vê se eles têm abacaxi para que eu possa servir. Aí o João foi lá na feira, aí voltou da feira e falou assim, olha, o meu gerente, não estamos na época de abacaxi. E o que acontece? E ele está muito caro e o que tem não dá para comprar. Aí ele falou, então tá bom. Senta aqui, João, fica sentadinho aqui, peraí. Aí foi lá e chamou o Francisco. Francisco, olha, eu quero fazer um agrado, fez a mesma encomenda que ele fez para o João.
quero fazer um agrado para os colaboradores, eu quero que você vá lá na feira e compre abacaxi para mim. Aí o Francisco foi lá na feira, e aí quando ele voltou, é claro que não tinha, né? O João realmente tinha ido lá, falou assim, olha, gerente, o abacaxi, ele está com um preço muito alto, e poucos feirantes eles têm, mas eu cheguei lá e olhei, olha, o mamão está com preço bacana, tem banana, tem maçã e tem uva. E eu já negociei com eles que se eu fizer uma encomenda maior, eles ainda vão me dar um desconto de 10% e ainda entrega aqui. Posso fazer a encomenda? Aí o gerente falou, não, Francisco, eu vou pensar, depois eu te falo. Aí olhou para o João e falou assim, o que você estava perguntando mesmo? O que você estava pleiteando? E aí, gente, é o que mais acontece. É o que eu vejo muito. Eu, na minha época, que eu fui gerente, que eu já tive uma equipe de mais de 60 pessoas, tinha demais isso. Tinha pessoas que só entregava aquilo que era pedido e achava que estava fazendo mais, estava fazendo muito. Gente, não é assim. Hoje em dia, realmente, para você ser um diferencial, ter uma performance, você precisa apresentar algo mais, você precisa fazer mais alguma coisa do que aquilo que está sendo pedido, do que aquilo que está sendo pleiteado. É isso que o mercado está pedindo, é isso que vocês que vão ter que fazer essas entregas, porque senão, assim, não adianta. E a gente tem que investir justamente em tudo que a gente tem, né? Assim, tem outra coisa também que eu sempre falo. Às vezes a gente fica preocupado só no que para a gente investir só no que eu tenho de negativo, o meu gap de competência, o que eu tenho que fazer. Eu fico muito focado naquilo ali. Mas a gente tem que focar também no que eu sou bom, né? Então, assim, um exemplo, vamos supor, meu filho, ele está na escola, ele está muito mal de matemática, mas ele é muito bom de história. O que a gente faz? A gente contrata um professor de matemática para que a criança possa passar de ano. E o que eu faço com a história, que ele é muito bom, com essa outra área? Não faço nada. Aí o que eu faço? Eu torno aquela pessoa uma pessoa mediana. Então, assim, eu tenho que trabalhar os meus pontos que não estão bacanas, meus pontos que podem me trazer alguma deficiência lá, e eu tenho que enfatizar cada vez mais naquilo que eu sou bom, naquilo que eu me diferencio. Então, aí é que está a verdadeira fórmula, que é justamente essa coisa da performance diferente, para você poder atuar, para que você possa oferecer, né, ter uma oferta diferente.